Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E para quem me acompanha há algum tempo sabe que eu gosto muito de usar números, dados, estatísticas. Eu penso que elas não explicam tudo, mas em determinados momentos dão uma boa noção do que é que está acontecendo, do que é a virtude, o que é o problema diante daquilo. E eu fui buscar alguns dados referentes à campanha do Goiás dentro deste Campeonato Brasileiro, em busca do que é que justifica a equipe estar nesta posição. Seria muito cômodo chegar aqui e dizer, olha, o time é ruim, pronto, acabou. E até imagino que muitos concordariam, mas a gente não aprofundaria no problema, no cerne da questão. E é isso que eu vou tentar fazer com alguns números que eu levantei a respeito desta campanha do Goiás. O Goiás é lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A, tem 9 pontos em 10 jogos. Aquelas equipes que estão ali embaixo, grande parte delas já realizou 13 partidas, 3 a mais que o Goiás, isso porque o Goiás teve 3 jogos adiados, contra o São Paulo, o Grêmio e o Flamengo. Então, o ponto que eu acho que a gente deve observar com esses jogos adiados é o aproveitamento. E o aproveitamento do Goiás, ele também é um aproveitamento de lanterna. Neste momento, o Goiás tem 27,3% de aproveitamento. As outras equipes de pior aproveitamento são aquelas 4 que estão ali logo à frente do Goiás, na tabela de classificação. O Botafogo, o Bragantino, o Coritiba e o Bahia. Todos eles têm 12 pontos em 13 jogos. O aproveitamento de cada um é de 30,8. Ou seja, então hoje o Goiás é um lanterna de fato e de direito, vamos dizer assim. Os jogos que o Goiás tem a menos são suficientes para tirá-lo dessa situação? Evidentemente que sim. O Goiás tem 9 pontos em disputa, que esses outros clubes não terão mais. Agora, se o Goiás mantiver o aproveitamento que teve até agora nestes jogos, o Goiás não vai sair da zona do rebaixamento. Então, para fazer essa diferença, para que esses jogos a realizar realmente mudem a posição do time, o Goiás necessariamente terá que ter um aproveitamento maior do que o que tem até agora. Bom, isso aqui nós falamos de números absolutos, Agora eu vou para alguns números interpretativos, que é a questão defensiva. Para mim, um ponto crucial no Goiás: o ataque não consegue, apesar de ter um aproveitamento bom, o ataque do Goiás não consegue suprir as falhas defensivas. As falhas, este bom desempenho do ataque do Goiás, ele é engolido pelo caos defensivo, vamos dizer assim. Aliás, por que você está falando em bom ataque do Goiás? Bom, para se ter uma ideia, o Goiás marcou 15 gols até agora em 10 jogos, uma média interessante de 1,5 por jogo. Ela não é espetacular, mas ela está entre as 10 da Série A. Somente 2 clubes nessa competição marcaram gols em todos os jogos que disputaram. Está aí, Goiás e Palmeiras. Ou seja, as vezes que entram em campo, esses 2 times marcam. Isso é um ponto muito positivo. É lógico que está lá na lanterna, muitas das vezes não tem nenhum tipo de virtude, mas esse é um ponto positivo. Então não é este o problema do Goiás. O ataque não é o problema do Goiás. O problema do Goiás é a sua defesa, porque o ataque não consegue compensar os números de sua defesa. E quando eu estou falando de defesa, não estou falando de 4 homens que atuam ali atrás, ou 6 homens. Normalmente fala-se de defesa, entende-se 2 laterais, o zagueiro, o goleiro, um volante, ou 2 volantes. Não, estou falando de sistemas. O mesmo time, ele é o sistema ofensivo
ele é o sistema defensivo. Alguns jogadores jogam mais adiantados, outros jogam mais atrás, posicionados atrás. Alguns têm a obrigação de ir e voltar, mas o time ele funciona como um sistema. Se você desmembrar este sistema, você vai provocar muito mais injustiças do que resolver o problema. Então, olha aqui o tamanho do buraco. O Goiás tem uma média de gols sofridos. O Goiás sofre 1,8 gol por jogo. São quase 2 gols por partida. Isso é insustentável. Não há ataque que consiga compensar isso. Não no futebol moderno. Lá atrás você tinha aqueles placares de 7-2, 4-2 toda hora, 5-3, 6-3. Hoje não tem mais isso. Acontece em um jogo ou outro, mas não há equipe dentro de uma competição de alto nível que suporte uma média dessa, de 1,8 gol por jogo. Para você ter uma ideia dessa média do Goiás, o Goiás é a quarta defesa que mais sofreu gols na competição, com 18. Está atrás aí do Bragantino com 19, do Ceará com 20, do Bahia com 22. Mas estas equipes já realizaram 13 jogos, e o Goiás somente 10. A pior equipe de média é o Bahia. Ele tem uma média de 1,7 por jogo. A pior entre essas, que eu citei. Mas o Goiás é o time de pior desempenho defensivo médio dentro da competição. Então, o que é que isso leva para a gente? A grande missão do Anderson, que era também a grande missão do Ney, que era a grande missão do Thiago, porque já é um problema recorrente no clube, é tornar o sistema defensivo do Goiás confiável. Dar a ele bons números, porque isso automaticamente vai fazer com que a equipe melhore a sua pontuação, melhore o seu desempenho dentro da Série A. Basta olhar que nas únicas 2 vezes que o Goiás não sofreu gol, nesses 10 jogos que realizou até agora na Série A, o time venceu. O Goiás só tem 2 vitórias. Foram 2 vitórias em partidas em que o time passou em branco. Não sofreu gols contra o Atlético e contra o Internacional. Então, este é o grande desafio do Anderson. Geliezer, o que é que você vê de errado, então, para o Goiás ter uma defesa tão vazada? Eu listei aqui alguns pontos retirados desses jogos que eu assisti do Goiás, praticamente todos. Acho que eu só não assisti a 2 jogos do Goiás em que eu estava trabalhando em outra partida. Mas falta intensidade na marcação do Goiás. O Goiás tem uma marcação muito passiva. Eu falo de intensidade em um percentual grande dentro do jogo. Então, o Goiás precisa intensificar. Para isso, precisa estar bem fisicamente. E este me parece ainda ser um problema do elenco alviverde. Muitas falhas na segunda linha. Qual é a segunda linha? O Goiás jogou quase o tempo todo no 4-1-4-1. Somente nesse último jogo agora e no primeiro tempo contra o Sport que marcou no 4-4-2. Mas essa linha que vem à frente dos zagueiros, o Goiás falha muito ali. Então muitas vezes estoura no zagueiro, mas a falha já foi lá na frente. Você já chega na última linha fazendo um 2 contra 1 no lateral, fazendo um 3 contra 2 no lateral junto com o zagueiro. Isso é muito complicado de marcar. Aí fica para o lateral a culpa. Mas muitas das vezes o homem que recompõe pelo lado, que é outro ponto que o Goiás falha. O Goiás joga num sistema em que os atacantes pelos lados precisam acompanhar os laterais. E muitas das vezes estes laterais não são acompanhados. Vamos dar aqui um exemplo claro. O gol segundo do Santos, o Pará. O Pará era um homem para estar sendo marcado pelo homem de lado, ali pelo lado esquerdo, no caso o Vitor Andrade. Era o Jefferson quem estava na marcação. Estava no 1 contra 1, mas o encaixe não era o encaixe que o Anderson havia previsto.
Então, nas laterais o Goiás falha muito nisso também. E um quarto item, porque eu já citei a falta de intensidade, as falhas constantes na segunda linha, porque quebra essa segunda linha com muita facilidade. A dificuldade no encaixe pelas laterais, porque o Goiás marca encaixado nas duas laterais. O que é eles marcarem encaixados, aliás? Os dois jogadores do Goiás, lateral ponteiro, precisam acompanhar os dois jogadores do adversário e vice-versa, né? Pelo centro, o Goiás marca zonal, né? Onde o jogador cai e outro pega. E o quarto item, baixa concentração. A concentração do Goiás, especialmente defensiva nos jogos, ela é pequena. O Goiás sofre muito com bolas alongadas nas costas dos seus laterais ou dos seus zagueiros, e eles marcam muito a bola, então quando a bola sai, muitas das vezes não dá para socorrer mais, porque o atacante já correu. E se a gente pensar, basta marcar o atacante, porque sozinho a bola não faz nada. Ela não vira, ela não faz, raramente ela faz curva. Então, se você está bem posicionado no adversário, a bola dificilmente vai te trazer problemas, especialmente essas bolas longas. Então, para mim, esses 4 itens, o Anderson terá que melhorá-los para automaticamente melhorar o desempenho da defesa, e penso que isso vai levar o Goiás a melhores resultados dentro desta Série A. Então, estes são os dados que eu levantei, as impressões que eu tenho do jogo funcionando, e uma relação, né, entre os dados e o comportamento da equipe dentro de campo. Você, torcedor, pode evidentemente colocar aí o seu comentário, dar a sua opinião, concordando, discordando, porque este aqui é sim um espaço de debate do futebol goiano. Um abraço a todos vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. E peço que comente, curta, compartilhe os vídeos, porque assim este espaço será cada vez mais forte. Um abraço a todos vocês e até a próxima.